Nessa tarde, com a paz do Senhor Jesus. E nessa tarde eu tenho uma palavra diretamente do coração de Deus para o seu coração. No Evangelho de João, capítulo 11, a partir do versículo 17, nos fala assim a palavra de Deus. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivestes aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederás. Declarou Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Depois, Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta avistara com ele. Amém? A palavra do Senhor nessa tarde vem nos contando a história de Marta e Maria. 2 mulheres, servas de Deus, mas com atitudes diferentes. 2 mulheres que, em meio à crise, essa passagem no capítulo de João, capítulo 11, a partir do versículo 17, vem nos contando a história de quando Lázaro começou a ficar em crise, de quando Lázaro começou a ficar enfermo, onde Marta e Maria mandaram avisar Jesus, porque Jesus era um amigo da família, Jesus era alguém íntimo deles. Não é diferente na nossa vida. Nós somos amigos de Jesus, nós somos íntimos de Jesus, e quando começamos a entrar em crise, em dificuldade, a nossa primeira atitude é orar a Deus, é buscar consolo em Deus, é avisar o Senhor, contar para o Senhor o que está acontecendo. Essas mulheres não foram diferentes. Elas mandaram avisar Jesus, mas Jesus, porém, disse à pessoa que ela mandou avisar: ei, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, é para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Sabe o que Deus está querendo dizer nessa tarde para mim e para a tua vida? A minha dificuldade, a sua dificuldade, a minha provação, a sua provação, o meu deserto, o meu desemprego, a porta fechada, a enfermidade da minha vida, não é para a morte, mas sim para que lá na frente o nome do Senhor venha a ser glorificado. Mas sim para que lá na frente o nome do Senhor venha a ser honrado sobre a tua vida. E então essas mulheres mandou avisar Jesus. Porém, Jesus ainda demorou 4 dias. Quando ele chegou, que ele foi ter com Lázaro, Lázaro já havia sido sepultado. Lázaro já estava morto. Talvez naquele momento muitos diziam: isso já é impossível. Isso é impossível para mim e para a sua vida. Mas naquele dia, muitos podem estar dizendo para a tua vida da mesma forma, que é impossível, que não tem mais jeito. Mas essa tarde eu quero te dizer que Jesus ainda não chegou na tua casa. Ele pode estar demorando porque há um tempo para todas as coisas, mas quando ele chegar, o milagre vai acontecer. E então, quando Jesus veio chegando na aldeia, estava ali Marta, as 2 principais personagens dessa passagem, a qual eu quero falar. Marta se encontrava ali. Aquela mulher já estava desesperada. Aquela mulher já estava chocada e muito abalada com o que havia acontecido. Quando ela chega, fica sabendo que Jesus vinha chegando, que vinha se aproximando, ela sai ao encontro dele. Ela se prostra próximo de Jesus, digamos que reclamando. Ela se prostra próximo de Jesus, simplesmente crucificando-o, o porquê ele não tinha chegado antes, porque o irmão dela já havia morrido. Na nossa vida não é diferente. Muitas das vezes temos a atitude de Marta, porque Marta chega em Jesus questionando.
Marta chega em Jesus murmurando. E muitas das vezes, quando a provação começa a bater na minha porta, na sua porta, nós como cristãos, como servos de Jesus, começamos a murmurar em meio à prova, começamos a questionar, começamos a falar que se Jesus não fizer isso ou aquilo, estaríamos deixando até mesmo de servir Ele, que se Jesus não operar um milagre, vamos parar de ir para a igreja. Não é diferente em nossa vida. E então, quando ela se encontra com Jesus e tem tal atitude, Jesus para no meio do caminho. Essa mulher estava prestes a receber uma bênção, mas ela murmura. Quando murmuramos, a nossa bênção para no meio do caminho. E então, quando ela vai para dentro e vai falar com Maria. Maria, ei, Jesus está chegando. Quando Maria fica sabendo, Maria vai com respeito e com reverência ao Senhor e conta que seu irmão já havia morrido. Essa é a diferença. Maria teve reverência ao Senhor. Devemos aprender que Deus não é nosso empregado, Ele é nosso Senhor, e que há um tempo para Ele operar o milagre. Então, quando Maria se encontra, ela se ajoelha, ela chora nos pés dele. Vale lembrar que a palavra do Senhor nos fala que Maria era aquela que tinha ungido os pés do Senhor e enxugado os pés dele com os seus cabelos. Maria era uma pessoa que amava ao Senhor, que sabia se aproximar de Deus. Não é que você não pode contar para Deus a sua situação, mas você tem que ter reverência de como contar para Deus a sua situação, o seu problema nessa tarde. Eu não sei qual a sua dificuldade, mas se você chega de joelhos, se você chega com reverência aos pés do Senhor, eu tenho certeza que o Senhor nessa tarde vai mandar que retire a pedra. Ele vai te ordenar para retirar a pedra do impedimento. Eu não sei qual é a pedra do impedimento que está sobre a sua vida. Não sei qual a pedra do impedimento você tem colocado para receber a tua bênção. Após Maria se ajoelhar e contar e chorar os teus pés, ele vira para ela e pergunta: onde está o morto? Nessa tarde o Senhor pergunta para você: onde está o problema? Onde está a dificuldade? E Ele te ordena a tirar a pedra, porque o milagre vai acontecer. Amém?